Quem matou Jesus segundo a Bíblia? Neste vídeo vamos falar sobre este assunto. Quem foi o responsável pela morte de Jesus Cristo, segundo as Escrituras Sagradas? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço a você deixar o seu like para o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas e também compartilhar nosso vídeo com pessoas que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. Também deixa seu comentário para a gente poder interagir. Vamos falar agora sobre quem foi o responsável pela morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto pelos líderes judeus e romanos, com o apoio do povo. Porém, isso só aconteceu porque Jesus se entregou para ser morto pelos pecadores e pela humanidade. Em vez de destruir seus inimigos de forma sobrenatural, ele sabia que fazia parte do plano de Deus e o obedeceu até o fim. Foram os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei que planejaram a morte de Jesus. Eles estavam com inveja dele porque as multidões o seguiam. Também não gostavam de suas críticas contra eles. Por isso decidiram acusá-lo falsamente para o matar. Judas, um dos 12 apóstolos, falou com os chefes dos sacerdotes e fez um acordo com eles para trair Jesus por 30 moedas de prata. Eles ficaram muito felizes porque Jesus estava sempre cercado de muita gente e precisavam de o prender em privado para não causar uma grande comoção. Vejam o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 1 ao 6. Estava se aproximando as festas dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, porém tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12 discípulos. Judas dirigiu-se aos mestres dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderiam entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar. Então, quem matou ou quem mandou matar Jesus? Pilatos mandou matar Jesus a pedido do sumo sacerdote Caifás e por causa da insistência do povo. Primeiro, Jesus foi traído por Judas, preso e levado para a casa de Caifás. Lá, testemunhas falsas o acusaram de blasfêmia e o Sinédrio, conselho de líderes judeus, decidiu que ele era culpado. Como não tinha autoridade para executar ninguém, enviaram Jesus a Pilatos. Quando Pilatos descobriu que ele era galileu, enviou Jesus para o governador da Galileia, Herodes, que estava em Jerusalém. Nesta altura, Herodes mandou Jesus de volta sem dar um veredito. Pilatos tentou defender Jesus, porém os judeus estavam criando muita confusão. Então ele entregou Jesus para morrer, para evitar uma revolta sangrenta. Jesus foi crucificado por soldados romanos, com a aprovação dos sacerdotes e líderes religiosos. E de quem é a culpa da morte de Jesus? Jesus perdoou quem o crucificou antes de morrer, como está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. A culpa foi tanto dos judeus, que insistiram em sua morte, como dos romanos, que consentiram e ainda o ridicularizaram. Porém, em uma perspectiva maior, Jesus foi morto por causa do pecado. Todos nós pecamos. Jesus morreu por cada um de nós, porém ele fez isso para nos libertar do pecado, não para nos culpar. Quem aceita Jesus como seu Salvador está perdoado e a cruz se torna motivo de alegria e não de culpa. Então, no caso, teve essa questão social, jurídica de muitos romanos, os líderes religiosos, no caso Pilatos, Herodes, todos esses estavam envolvidos com a morte de Jesus, mas no plano celestial foi algo já planejado por Deus desde a criação do mundo, pois lá diz: o Cordeiro foi imaculado desde da criação ou antes da criação do mundo, do tempo e espaço. Então, no caso, Deus já tinha um plano de salvação quando Adão e Eva pecaram, para, no caso, Jesus fosse sacrifício ou sacrificado
para salvar toda a humanidade. Deus, em sua onisciência, já sabia que ao vir encarnado em um homem, iria pregar e ensinar o caminho do evangelho, o verdadeiro evangelho para todas as pessoas, e ele com certeza seria morto pelas pessoas que teriam inveja, os líderes religiosos, no caso o Império Romano, mas principalmente os líderes religiosos da época, os fariseus, saduceus e todo o sinédrio que também organizou e planejou, e mais outro discípulo que era ambicioso, que também já estava profetizado no livro dos profetas do Antigo Testamento, que Judas Iscariotes iria assim, com a sua personalidade e mau caráter, no caso trair o seu líder, que era Jesus Cristo. Então todos têm uma parcela de culpa, porém a maior parcela de culpa é devido ao pecado de Adão e Eva que eles cometeram no Jardim do Éden, que contaminou toda a raça humana. Então, de maneira direta, também temos Adão e Eva como culpados lá no início, no Jardim do Éden. Também todas essas pessoas socialmente que estavam engajados e envolvidos diretamente e indiretamente com Jesus, e também de maneira indireta, como também direta, todos nós somos pecadores. Então, espero ter esclarecido esse tema, que Deus possa abençoar você grandemente, possa estudar mais essas passagens da Bíblia sobre o final dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, para você poder entender mais sobre este tema, certo? Então terminamos o vídeo por aqui, até o próximo encontro.